Shalom, meus amigos, shalom, meus irmãos, tudo bem com vocês? Hoje, quinta-feira, glórias a Deus por mais esse dia que o Senhor nos concede. Aleluia! Como que você está nesse dia? Já estamos no final do dia, né? Como que você passou? Como que está a tua casa? Como que está a tua família? Como que está a tua saúde? Aleluia! Estamos bem porque buscamos e queremos conhecer um Deus que gerou todas as coisas. Amém? Tem uma palavra para você antes de fazer a oração do dia. Aqui está a palavra do Senhor. E eu convido você no Salmo 107, verso 6. Salmo 107, versículo número 6, que diz: E clamaram ao Senhor na sua angústia, e ele os livrou das suas necessidades, e os levou para o caminho direito, para irem à cidade que devia habitar. Louvem ao Senhor pela sua bondade e pelas suas maravilhas para com os filhos dos homens, pois fartou a alma sedenta, e encheu bem a alma faminta. Glória a Deus, aleluia. Aqui, meus amados, o salmista está revelando o quão é grande a bondade de Deus, e ele protege os seus filhos. Glória a Deus. Então, nesses dias de dificuldade que nós passamos, guerras e mais guerras, mortes e mais mortes, enchentes por todo lugar, nós sabemos que Deus não muda. Eu gostaria de passar para você que Deus, lá no livro de Hebreus, apóstolo Paulo ministrava à igreja de Hebreus, dizendo que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e amanhã. Então, queridos, basta nós entender que a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. A palavra de Deus, ela se revela todos os dias. Uma certa vez, um homem de Deus, ele ministrou a palavra 7 dias consecutivos na sua igreja. E eu estava lá. O mesmo capítulo e o mesmo versículo. E todos os dias que ele ministrava, Deus se manifestava com muito poder. E todos os dias, o mesmo capítulo, o mesmo versículo, o mesmo livro, Deus se manifestava da mesma forma, mas com palavras direcionadas pelo Espírito Santo diferentes. A palavra se renova. Então aqui, meus queridos, o que aconteceu lá na época do salmista, acontece hoje. Basta nós crer que Deus, ele nos deu um alicerce maravilhoso, que é a sua palavra. Você sabe que a palavra, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará? Por isso que nós precisamos todos os dias deixar a palavra mais e mais gerar luz dentro de nós. Quando a luz é gerada dentro de nós, gera também os frutos do Espírito Santo. E hoje nós continuamos falando do fruto da bondade. E essa passagem aqui diz, né, que havia um grupamento de pessoas que estavam clamando ao Senhor no momento de angústia. E esse mesmo Senhor, que é o nosso Deus, o livrou todas essas pessoas.
livrou de todas as suas necessidades. E hoje não é diferente. Se você crer, você verá a glória de Deus, né? Então, amados, Deus, além de livrar eles de toda a necessidade, aqui no verso número 7 diz: e os levou para o caminho direito, para ir à cidade que deviam habitar. Aleluia! O quão é maravilhoso, irmãos, nós dar liberdade para que a sabedoria de Deus venha nos ativar. Nós não precisamos de muita coisa. Nós só precisamos acreditar que a palavra de Deus é a própria voz de Deus. É? Você acredita que a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, é a própria voz de Deus? Então, eu quero te dizer que aqui no versículo 8, para nós encerrar, diz: louve ao Senhor pela sua bondade e pelas suas maravilhas. Nós não temos que dar ênfase para as nossas dificuldades, nós não temos que dar ênfase para a nossa angústia, nós não temos que dar ênfase ao vento, à tempestade. Como que eu dou ênfase para essas coisas? É quando eu tenho medo de tudo isso. Amados, o medo separa os filhos do pai. Então eu quero te dizer que somente vá buscar o pai, vai clamar o pai. E ele vai direcionar você por um caminho. E todas as suas dificuldades ele vos livrará. Louve ao Senhor pela sua bondade e pelas suas maravilhas para com os filhos dos homens, pois fartou a alma sedenta e encheu de bens a alma faminta. Tá aí. Não existe algo melhor, não existe bondade melhor do que a de Deus. Você recebe essa mensagem? Deus é bom. Deus não quer ser bom só para quem é bom. Deus é bom para o mesmo nível a todos. Só que aqueles que não vão entender o propósito de Deus para eles perdem a bondade de Deus. Mas Deus continua sendo bom. Amém? Por isso que nós temos que se aproximar dele. Todos os dias. Todos os dias nós precisamos se alimentar do Santo Espírito. Se alimentar da sua palavra. Eu sempre digo quantas vezes você se alimenta com alimento orgânico. Um alimento humano. Café, almoço e janta. Quantas vezes você se alimenta com a palavra de Deus por dia? Eu, desde quando eu iniciei, eu sempre fiz essa comparação. No momento de eu orar, eu sempre fui bastante conversador. Eu sempre fui bastante prosa. Eu nunca parei para conversar com uma pessoa com menos de 10 minutos. Eu sempre falava isso mais. E aí eu fiz uma comparação também. Com Deus, eu tenho que falar muito mais do que 10 minutos. Como dizia um amigo meu, um homem de Deus, muito usado por Deus, que dizia: orando 10 minutos, a oração mal passou do telhado da casa. Mas ainda tem muito a chegar nos céus. E nós precisamos orar bastante para que nós vivemos em bondade de Deus. Foi um prazer falar desse fruto do Espírito Santo para você hoje. Bondade. Vamos orar junto a oração do Pai Nosso?
Vamos lá? Vamos lá, glória a Deus. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não vos deixei entrar em tentação, mas livrai-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Aleluia! Glória a Deus! Me veio que alguém está perguntando, mas aonde que eu vou orar? Qual é o melhor lugar para mim orar? A Bíblia diz, queridos, que entra no teu quarto, entra no teu secreto e ora ao Pai. Mas eu quero dizer o seguinte, quando você está trabalhando, ore trabalhando. Todo lugar é lugar. Quando você libera ou ativa uma conexão com os céus. E o Pai te ouve, em nome de Jesus. Glória a Deus. Que a bondade do Santo Espírito e aí do fruto esteja sobre a tua vida. Mas eu quero te dizer que muitas pessoas gostariam de ouvir essa mensagem. Muitas pessoas. E muitas das vezes eles não conseguem. Mas Deus me deu esse propósito para fazer essas mensagens aqui no YouTube. E eu gostaria que, se você gostou, mas você ainda não está me seguindo, você ainda não se inscreveu no canal do Pastor Santos, venha se inscrever. Quanto mais inscrito, quanto mais like, quanto mais comentário aqui no canal fazer, mais o YouTube vai ver que esse vídeo é relevante e ele vai mandar para muito mais pessoas. Por isso que eu sempre digo, vamos junto levar essa palavra grandiosa e maravilhosa. Aleluia! Mande para os teus amigos, coloque nas tuas redes sociais. Deixa Deus te usar. Pessoas estão muitas das vezes perdendo a vida, pois estão esperando algo acontecer e não acontece. E às vezes um simples vídeo desse liberta muitas pessoas. Eu quero agradecer a você, que até agora esteve comigo. Mas amanhã, se Deus assim o permitir, nós vamos estar juntos aqui. Amanhã será sexta-feira e é o último dia dessa semana que nós vamos falar sobre o fruto da bondade. Semana que vem tem outro fruto. E aí nós vamos juntos falar desse outro fruto do Santo Espírito. Foi um prazer falar com você. E eu sinto conexão do Pai na tua vida. Eu sinto graça que Deus está derramando sobre mim para falar com você. E se você crer, você verá a glória de Deus. Deus abençoe poderosamente e vamos continuar com esse fruto tão maravilhoso que é a bondade de Deus. Deus é bom para você, Deus é bom para mim. Você quer que Deus seja bom para a tua família? Receba a bondade e leve para a tua casa. Deus abençoe poderosamente, em nome de Jesus.